movimento bandeirante. Bom, gente, o bandeirante era aquele que saía do litoral para o interior em busca de riquezas. Bom, essa atividade ela vai nascer na capitania de São Vicente. Isso se explica porque essa capitania ela teve como donatário Martim Afonso de Souza, né? Este que era um nobre português em que veio para cá, né, trazendo já um exército preparado, assim como um engenho já pronto e assim como trouxe o gado bovino, equino, né, e ovino, certo? Então, essa capitania, ela acabou tendo sucesso. E aí, acaba que se estabelece diversas seis-marias. Só que solo vicentino, ele era frágil, certo? E aí, acaba que com o tempo, essa terra, ela para de responder à atividade de açúcar. E aí, o que ocorre é um empobrecimento dessa população, certo? E aí que se explica o porquê de ter se originado lá as bandeiras. As bandeiras, elas eram de 3 tipos. Primeiro, a de prospecção, né, que ia em busca de metais preciosos. A segunda era a de aprisionamento, né, em que ia em busca de indígenas para a escravização. E a terceira eram as de contrato. Bom, elas consistiam, né, em um trabalho que era feito a partir de um contrato com um senhor, né, e geralmente elas eram para ir em busca de escravos fugitivos, certo? E aí, gente, a gente pensa, por que um senhor de engenho ele ia perder o seu tempo e também dinheiro para contratar uma bandeira para encontrar um escravo fugido? Bom, gente, isso se explica por causa do alto valor que um escravo tinha, né, nessa época, e também porque é só a gente pensar assim, imagina se um escravo ele foge, né, e aí, tipo, ele acaba sendo bem sucedido, né, nessa ação. E aí, acaba que isso pode ser um tipo de incentivo, né, na própria senzala para que eles fizessem o mesmo, né? Então, o senhor, ele acabava optando por essas bandeiras por temer, né, que esses escravos, eles também se rebelassem, certo? Bom, gente, tem um aspecto que ele é bastante cobrado em provas, que é uma das consequências mais importantes do movimento dos bandeirantes, que é a ideia de que eles acabaram fazendo com que o Brasil se expandisse territorialmente, certo? E isso se dá porque acontece uma transposição ao Tratado de Tordesilhas. Lembrando que nessa época o cenário era de o quê? De União Ibérica, né? Então eles acabam usando isso para invadir o território que até então era dos espanhóis, certo? Só para lembrar que, além dos bandeirantes, a atividade de pecuária ela também foi bastante importante para a expansão geográfica do Brasil, né?
Lembrando um pouco da nossa aula, né, de economia colonial, em que eu falo, né, das áreas que a atividade ocupava. Eu falei da área dos Pampas do Sul e a área às margens do Rio São Francisco. Bom, gente, em relação aos Pampas, acaba que ocorre uma expansão para baixo, para o sul, certo? E em relação às margens do Rio São Francisco, né, ocorre um alargamento para o oeste, certo? Aí eu separei uma imagem da pecuária. Bom, gente, e aí a gente tem que falar sobre um outro ponto. Esse outro ponto é em relação às bandeiras de aprisionamento, né, em que ocorre a busca, né, de indígenas para a sua escravização. Bom, então a gente tem que refletir, né? Vocês acham que eles iam em busca desses indígenas, né, sem ter uma direção fixa, né, num território tão grande, né, que já era o Brasil, né, ou eles já sabiam qual eram as áreas que tinham a maior concentração indígena. Bom, gente, é óbvio que eles iam, né, já com um ponto fixo, né, e normalmente essas áreas eram as aldeias jesuíticas, certo? Porque lá era onde esses jesuítas eles ensinavam esses indígenas a religião católica, né? Assim como ensinavam eles os costumes brancos e ao mesmo tempo em que esses jesuítas eles desarmavam esses indígenas. E é aí que está o ponto, porque isso acabava que deixava, né, essas aldeias vulneráveis. E assim aconteciam esses ataques dos bandeirantes. Aí a gente pensa, pô, mas a escravização indígena, ela não era proibida? Sim, gente, ela era. Porém, existia uma lei, que é a lei da guerra justa, né, em que um herege, se ele atacasse um homem branco cristão, esse homem branco ele tinha o direito de atacá-lo e também de escravizá-lo. E isso acabava sendo usado pelos bandeirantes, né, que chegavam nessas aldeias matando os jesuítas e capturando esses indígenas. E lembrando que esses indígenas, eles não falavam português, né, na época, então eles eram levados para o litoral, né, e aí esses bandeirantes, eles afirmavam isso, que eles que tinham atacado eles, né, e aí eles, que não falavam português, acabavam tendo que ser escravizados. Bom, gente, lembrando novamente, né, a nossa aula de economia colonial, né, em que eu falo, né, da atividade de algodão, né, em que ela era uma planta nativa do Maranhão, né, que usava mão de obra escrava indígena, né, por ser uma área distante do litoral. Porém, a gente pensa assim, pô, se era usada a indígena, então ali era uma área em que existia um maior choque, né, entre os jesuítas e os homens brancos latifundiários, certo? E sim, gente, era uma área, né, em que a tensão era tão forte, né, que em 1684 os jesuítas eles
vão ser expulsos do Maranhão. Então, a gente já pode perceber que existem duas importantes consequências do movimento dos bandeirantes, né? Uma que foi a expansão territorial do Brasil e a segunda é que houve um aumento da escravização indígena, certo? Bom, durante o século XVII, houve um aumento no número de bandeiras no Brasil. Isso se explica porque os holandeses, nessa época, eles vão invadir o território do Nordeste, né? E aí, gente, o que a gente precisa saber, né, nessa aula, porque esse assunto ele vai ser o da nossa próxima aula, né? Mas agora a gente só tem que saber que essa invasão acabou gerando uma crise econômica em Portugal. E aí, toda vez que ocorre uma crise econômica, ocorre um aumento no número de escravos indígenas. Isso se explica porque os escravos indígenas eles eram mais baratos do que os escravos africanos. No finalzinho do século XVII, ocorre a grande descoberta, né, que foi a tão sonhada desde o início pelos portugueses, que foi a do ouro, certo? E os créditos eles eram totalmente da ação desses bandeirantes, né, que com esses movimentos para outras áreas, eles acabaram descobrindo o ouro, né? E ele foi encontrado nas regiões das Minas, né, que mais tarde vai ser conhecido como Minas Gerais. E aí, gente, que é a partir disso que ocorre um novo sentido à colônia brasileira, né? Porque finalmente se achou ouro aqui. E aí, junto com a atividade de plantation canavieira, vão ser, né, os pilares da economia brasileira, assim como principalmente a de Portugal. Lembrando que Portugal tinha um solo pedregoso, né, assim como tinha uma população pequena, né, e por isso a sua base econômica tinha que ser exógena, certo? Bom, gente, para terminar, a gente tem o nosso esquema, né? Aí vocês usam ele, tiram print, né, da imagem e vamos lá. Um beijo e até a próxima!